Deus é bom, amém? Diga assim, eu estou num culto de oração. Aleluia, foi para isso que você foi convocado para essa noite. Foi para isso que Deus marcou esse momento na sua agenda, para que a gente estivesse aqui reunido para orar, né? Para apresentar as nossas petições, para a gente apresentar e consagrar, né, aquilo que está no nosso coração. Esse é o momento. Mas antes disso começar, a gente vai trazer um pouquinho para que você entenda, para quando você for praticar, você fazer com consciência. Amém? Então, a gente hoje vai falar aqui um pouquinho, sabe, querido, do poder da oração. A gente sabe que a oração é uma oportunidade de você se comunicar e ter uma comunhão com o Senhor, com Deus, com seu Pai. É algo espiritual, é algo que vem do reino de Deus, é sobrenatural. Amém? E isso acontece porque houve um preço que foi pago por Jesus e trouxe esse acesso, através dele, do sacrifício dele, para que nós se achegássemos a Deus. Esse é o caminho, essa é a maneira. Mas sabe, queridos, que mesmo tendo esse acesso, mesmo tendo essa conexão, mesmo sendo nascidos de novo, aqueles que já reconheceram Jesus, que têm esse livre acesso ao Pai, que foi inserido na família de Deus, as orações às vezes não podem estar passando do teto. Porque Deus, a própria Bíblia diz que Deus, ele vela em cumprir a sua palavra. Eu quero dizer algo para você, Deus, ele não vai ser fiel a você, ele vai ser fiel à palavra dele. Se você estiver na palavra, assim ele diz lá em João 15, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserem e será feito. Então nós temos que estar na palavra. E quando a gente ora a palavra, quando a gente está praticando, está confessando, está declarando a palavra, aí sim, nós já temos o sim e o amém do reino de Deus. Nós já temos o sim e o amém dele. É assim que funciona. Essa é a receita. Simples assim, Rafaela? Simples assim. Simples assim. Porque no reino de Deus não há nada mirabolante. Não é uma caixinha de surpresa. Não é algo que você precisa estar tentando adivinhar, se fazer, se mostrar, virar de ponta cabeça, pagar um preço, sobe, desce, tira. Não tem nada disso. Até porque o sacrifício que trouxe essa legalidade foi pago e foi consumado. Não tem pendência nenhuma. Diga, eu não tenho que pagar mais nada. E diante disso, querido, você se assume uma posição de justiça, de justo, filho de Deus. Algo que tem isso como posse. A nós foi nos entregue o nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, o nome que está acima da depressão, que está acima da dependência química, do alcoolismo, da prostituição, da mentira, da falsidade, um nome que está acima de todo nome. Nós temos esse nome, o nome de Jesus. E essa é a chave para a nossa oração. Você ora para a palavra e ora a quem? Na autoridade de quem? Do nome de Jesus. É para isso que nós temos esse poder dado por Deus. Mas sabe, em Tiago 5,17, abre aí, Lari, por favor. Na Almeida Revista Corrigida. Tiago 5,17, a gente sabe aqui, quem lembra da historinha de Elias, que quando ele orou e por 3 anos não choveu? Agora, quem sabe que Elias não tinha uma aliança que nem a nossa? Quem aqui já orou para parar de chover? Eu já também. E foi para não molhar meu filho, para ele não chegar molhado na escola. Meu nenenzinho. Tiago 5,17, tá aí? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele poderia passar pelas mesmas aflições, e a Bíblia diz que ele passou por muitas, amém? E ele foi sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele fez o quê? Orou, com instância, ou seja, convicto, sem dúvida, com autoridade, conhecendo o que ia acontecer, sabendo o que ia acontecer, entendendo o resultado daquilo. Para quê? Para que não chovesse sobre a terra.
E por 3 anos e 6 meses, diga, não choveu. Não choveu. Agora, querida, eu quero dizer algo. Se ele não tinha uma aliança que nós temos e orou e parou de chover, querido, se ele tinha essa convicção, eu creio que você podemos orar por coisas muito maiores. Nós temos uma autoridade muito maior. Precisamos ter uma consciência muito mais, viva dentro de nós, para que a gente possa fazer isso com uma autoridade, com uma consciência de que, quando eu me colocar numa posição de oração, algo tem que acontecer. Querido, se você vai orar sem uma perspectiva de resposta, eu quero te dizer, não perca seu tempo. Porque você tem que colocar nessa posição e falar, eita, eu estou aqui para orar e eu sei que algo vai acontecer. Algo vai mudar, algo vai ter que mudar, não vai permanecer da mesma maneira. Haverá uma manifestação, haverá uma resposta, haverá um resultado. Por quê? Porque tem um justo orando. Tem um filho de Deus orando. E não pode ser algo comum. Não pode ser algo comum, porque é o quê? É um momento de comunhão. É um momento da sua comunhão com seu Pai. E sabe, queridos, a gente percebe que hoje tem tantas coisas que tentam roubar isso da gente. Acorda cedo, uma rotina, né? uma correria, e acontecem imprevistos. E eu acredito que esse dia a dia, essa rotina tem tentado roubar o que é de precioso na nossa vida, né? E se a gente não estiver atento, o que é de mais precioso, a gente está perdendo, que é esse momento de comunhão. Porque é na oração que Deus vai comunicar a você coisas que Ele vai fazer. Porque é no momento de oração que Ele vai te dar a instrução do próximo passo. É na oração que Ele vai te ensinar como ganhar aquela vida. É na oração que Ele vai te mostrar quem está precisando daquilo que você tem. É no momento de oração que Ele vai pedir para que você interceda por alguém. É no momento de oração que Ele vai falar, opa, eu ouvi algo muito interessante na escola de ministro esses dias. Ele falou assim, é na oração que Deus tem falado comigo. Rafaela, vamos brincar do joguinho de 7 erros. Essa é a verdade, a Bíblia, é o desenho que está certo, e você é outro desenho, vamos ver onde está errado, vamos ajustar. E é no momento de oração que isso vai acontecer. Porque se é uma comunhão, é um momento que Deus vai falar assim, Rafaela, para aí, vamos retomar isso aqui, está errado, você precisa mudar, você precisa, rever isso precisa acabar, isso precisa dar um basta, ou isso você precisa acelerar, você precisa antecipar. É no momento de comunhão, de conversa. Se eu não paro para conversar com um irmão, eu não sei qual a necessidade dele, eu não sei como eu posso cooperar. Eu não vou receber da vida dele. Com Deus não é diferente. Se eu não paro para ter um momento de oração, como que eu vou receber da parte dele? Como que eu vou saber o que tem para mim, o que ele tem para mim? Não tem como, querido. Deus pode usar pessoas? Pode, queridos. E vai usar quando for necessário. Mas não tem nada melhor do que você receber fresquinho. Não é melhor você pegar um prato e ir lá no fogão e servir a comida quentinha do que você pegar uma marmita? É muito melhor. É muito melhor. Sabe? E lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 14, a gente vai vendo Paulo descrevendo a armadura de Deus. Como você deve se posicionar, como um filho de Deus deve estar protegido, guardado e pronto para um dia mau, para as coisas que vão chegar do dia a dia, as adversidades, notícias ruins, e como a gente vai estar protegido, como a gente vai estar guardado. E ele vai descrevendo a armadura de um soldado romano, e lá você conhece bem, eu não quero abrir com você, mas tem um finalzinho do versículo, no versículo 18, abre lá, Lari, por favor, Efésios 6, 18, que tem algo muito interessante, sabe, querido, você pode estar com o capacete da salvação, você pode estar com a armadura, você pode estar com o cinturão da verdade, calçados, com a sandália, levando o evangelho da paz, mas, no 18 ele fala assim, vai para o 17, só para a gente contextualizar. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Depois que você se revestir totalmente, está lá com o escudo da fé, a palavra, mas com toda oração e súplica. Orando de vez em quando, orando quando você vai na igreja, orando quando o cinto apertar.
orando quando aquele marido fizer a raiva, orando quando a mulher fala demais. Não, não é, gente. É orando em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas a gente só ora na igreja? Não. A gente só ora lá no Rema, na escola? Não. É em todo o tempo. Irmã, mas aí eu não faço mais nada em casa. O marido não trabalha, o menino não come, ninguém lava roupa, ninguém passa nada, ninguém, né, sai para buscar o pão de cada dia, trabalhar. Não, não é isso. Por quê? Porque Deus deixou uma nova ferramenta. Você não precisa estar aqui só de corpo na igreja para orar. Você vai orar em todo o tempo no Espírito. No Espírito. Então nós somos indesculpáveis quando a gente ousa dizer que não tem tempo. Porque você pode estar dirigindo e estar orando, você pode estar cozinhando e estar orando, você pode estar trabalhando e estar orando, você pode estar, eu costumo até estar lendo e estar ali orando, eu gosto, eu consigo, gosto de ouvir música e começar a orar, porque é em todo tempo, diga em todo tempo. Sabe, querido, e essa vida constante em oração, ela vai abrir portas, ela vai mudar destinos. Ela vai mudar resultados. Ela vai antecipar coisas. Sabe, porque uma vida de oração é como se você estivesse pavimentando aonde você vai passar. Você está preparando. A oração, diante daquilo que Paulo demonstra ali em Efésios 6, você pode ver como uma lança. Porque é ela que vai à frente. A oração, ela vai chegar primeiramente no lugar antes de você. Ela vai alcançar o seu alvo antes que você chegue lá. De repente você está orando por um emprego, mas se você começa a orar diante, apresentando aquela empresa, aquela oportunidade, aquele dia de entrevista, ele vai chegar lá primeiro. A resposta já está finalizada lá quando você chegar. Vai estar indo antes. Quando você ora antes de ir para uma consulta, antes de pegar um resultado de um exame, se você for orando, quando você chegar lá, o resultado já pode ter sido mudado. Vai chegar antes, vai ser alterado antes. Sabe, diante disso, antes daquela adversidade chegar, você já pode ter mudado todo aquele cenário. Por quê? Por conta de uma oração. Rafaela, será? Querido, sabe que Pedro, ele estava preso, e um dia antes, se eu não me engano, lá no livro de Atos, a gente vê que Tiago tinha sido morto. E Pedro estava preso e no dia seguinte ele ia ser apresentado. Para quê? Para ser morto também, porque esse era o propósito. Afinal, eles viram que tinha dado certo, né, matar Tiago, que estava tentando inibir, né, a propagação do evangelho. Mas sabe o que Pedro fez? Ele sabia que não importava o que fosse acontecer. Pedro estava descansando. Mas eu acredito que a igreja, ela se levantou, eu acho que teve uma virada de chave. Porque quando Tiago morreu, eu acredito que os nossos irmãos devem estar falando assim, e agora? Tiago morreu. Meu Deus, Pedro está preso, é o próximo. A gente precisa fazer algo. A gente precisa fazer algo. Mas a gente vai fazer o quê? Não tem como entrar na cadeia para tirar ele de lá. Não tem como mandar um recado. A gente não tem acesso. O que a gente vai fazer? E a igreja se reuniu para fazer o quê? Orar. Eles foram fazer algo. E diante dessa oração, a gente sabe o que aconteceu. Pedro teve que ser acordado para poder sair. Sabe, queridos, a oração, ela vai te trazer paz. Ela vai te colocar num ambiente de paz. A oração daqueles irmãos, eu acredito que trouxe uma paz, uma tranquilidade para Pedro tão grande que ele entrou num sono profundo. Um tempo de oração e de comunhão com seu Pai, ele vai fazer com que a resposta dele chegue até você por conta de uma vida de oração. E a sua vida de oração vai fazer com que respostas cheguem até aqueles que ainda não entendem ou que estão esperando essa resposta da parte de Deus. Diga, Deus pode contar comigo. Sabe, querida, a sua oração, ela tem eficácia e tem poder. A sua oração, ela pode alcançar vidas. A sua oração pode mudar destinos. A sua oração pode mudar o relatório de uma nação. A sua oração pode mudar
o final de uma família. Que você pode estar vendo que está definhando, mas a sua oração pode ir como uma flecha certeira, alcançar aquele alvo e mudar um resultado. Mudar aquele cenário, mudar o final. Sabe, a sua oração, ela tem poder. Se nós tivéssemos a consciência do poder da nossa oração, queridos, tinha muita coisa diferente. Tinha muita coisa diferente. Inclusive na minha vida. Tinha muita coisa que já era para estar vivendo, por conta de receber instrução, de se colocar naquilo que Deus quer, né? Sabe, lá em Atos, no capítulo 10, a gente sabe lá da história de Cornélio, né? Que ele era um homem, Cornélio era um gentio. Né? Ele era um homem, mas ele tinha temor a Deus e ele orava e dava muitas esmolas. É assim que a Bíblia diz. Nós não vamos abrir por conta do tempo. E um certo dia ele orando, um anjo apareceu para ele. E como assim? E ele falou, vai lá, manda buscar Pedro, né? E ele falou, Pedro vai falar para você o que você precisa fazer. Na verdade, ele precisava nascer de novo, ele e a família dele. Ao final do capítulo, você vai ver que eles foram batizados no Espírito. Pedro pregou para eles, mas Pedro estava em uma casa lá hospedado e teve uma visão. E nessa visão, Pedro viu que, ele entendeu, interpretou que Deus não estava fazendo... ele queria que os gentios fossem alcançados e já estava preparando Pedro. Por quê? Pedro jamais ia pregar para um gentio. Judeus e gentios não se misturavam. Mas sabe, querido, por conta de uma oração de um homem, ele se conectou a um judeu. A sua oração, ela pode unir aquilo que jamais parecia ser capaz de ser feito. A sua oração, diante daquela sociedade, diante daquele povo, aqueles dois jamais poderiam se conectar. Ele era impuro diante aos olhos dos judeus. Não haveria conexão. Mas aquele homem entendeu o temor de Deus. E através do momento dele de oração, Deus deu para ele. Deus apareceu. A Bíblia diz que ele teve uma visão. Essa é a verdade. A Bíblia diz isso. Que ele teve uma visão. E diante dessa visão ele foi alcançado. Ele teve uma instrução. E ele praticou aquilo que ele recebeu da parte de Deus. E por isso Pedro foi lá, e foi à casa dele, né? E aconteceu tudo aquilo que está lá no finalzinho do capítulo 10, foi o batismo do Espírito. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que eu quero trazer como alvo para isso? Eu anotei aqui. A oração, ela liga até quem não se une. Sabe? E eu tenho visto isso. Quando a gente se converteu, a gente meio que perdeu os familiares, né? Principalmente meu marido. Ele tem 2 irmãos e, infelizmente, eu não te perguntei se podia contar, mas vou contar. Depois, qualquer coisa, eu tenho uma DR em casa. E aí ele chegou ao ponto que ele ouviu. Ele falou, já que você escolheu essa vida aí, então, considere-se fora da família. Você não faz mais parte da nossa família. E isso foi tão evidente. A Josiane não está aqui. A Josiane e a Wanda esteve conosco quando o pai do Val faleceu lá no cemitério. E parecia que a gente era estranho, né? Os familiares não falaram conosco. Mas sabe, queridos, que isso fez só intensificar a nossa oração pela vida deles. E a cada dia que passa, eu tenho visto cada vez mais eles se achegando. Aquilo que não era para ser unido. Deus está mudando por conta de uma oração. E eu tenho declarado que já eu vou ver, vocês vão ver eles bem aqui. Nenhum deles vão se perder, nenhum dos meus sobrinhos vão se perder. E hoje mesmo um chegou lá para almoçar com a gente, para a honra e glória do Senhor, e uma paz, um amor, um carinho, uma fraternidade. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Sabe, tem pessoas que vão resistir àquilo que você crê, que você fala. Tem pessoas que vão resistir àquilo que você tem aprendido.
aquilo que você tem mudado como postura, como renovação da mente, como entendimento da palavra. E elas não vão querer conviver no ambiente que você está, vão se sentir incomodadas. E deixa eu te falar, e tem que sentir mesmo, senão deve ter algo de errado. Mas sabe que diante disso, a sua luta é espiritual. E quando você usa a arma da oração, ela fica indefesa. Ela não tem como se armar. Ela fica vulnerável, assim dizer, né? Se eu posso dizer. E é eficaz, funciona. Funciona. Não tem como uma pessoa ser alcançada pela sua oração e ela não ser afetada por aquilo que você liberou sobre a vida dela. Não tem como você direcionar palavras de acordo com aquilo que a Bíblia diz e se colocar como uma intercessão na posição de se manter firme e usar essa arma para combater aquilo que tem acabado, ou que tem distanciado, ou que tem tentado derrubar, e você não vê o resultado. Diga, é impossível. Porque toda vez que se você se colocar para orar, você tem que ter uma expectativa de resposta. Tem que ter, porque Deus ele não fica calado. Deus não é mal educado. Às vezes nós somos, a gente passa, às vezes não fala, na correria não olha direito, mas Deus não é assim. Deus não é assim. Diga, se eu falar, Ele vai responder. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, no momento de oração tem que haver visão, conexão, resposta, favor vindo da parte de Deus. Pedro foi favorecido por um momento de oração dos irmãos. Sabe, seus familiares, eles vão ser favorecidos por um tempo de oração que você tirar por eles. Os seus amigos, seu ambiente de trabalho, você tem esse poder de mudar. Você tem essa autoridade. E eu quero encerrar aqui agora. Abre aí Atos dos Apóstolos 12. É o livro, né? Que eu estava lendo hoje. E a gente vai ficar bem nele hoje. Atos 12, versículo 4. Aleluia! Vocês estão prontos para mudar cenários? Sabe, querido, só quem já esteve na posição de escravidão ou de perca sabe o quanto é importante libertar outro. Só quem teve um casamento destruído sabe quão é importante manter um casamento. Quão é importante restaurar uma família. Só quem passou por uma enfermidade, né, Fabi, dá valor numa cura e numa saúde. Meu marido teve dengue esses dias, ele falou, meu Deus, como é bom você ser saudável. Como é horrível você sentir dor. E eu falei, meu Deus, é mesmo? Olha só quem vive, só quem sabe. Eu não sei qual foi a área que você teve essa dor. Eu não sei qual foi a área que o diabo tentou te envergonhar. Eu não sei qual é a área que você padeceu ou passou por alguma circunstância. Mas sabe, querida, eu quero te dizer que nessa área você é um libertador. Você é alguém que pode se colocar na posição de oração e orar diante dessa situação, dessa circunstância, pela vida de outras pessoas. Você tem que se ver como um libertador. Assim como Jesus andou por toda parte, libertando, curando, ensinando. Ei, você já tem aprendido muita coisa aqui. Nós somos muito bem alimentados. Então você já pode ensinar e alimentar outros. Ei, você sabe tudo aquilo que Cristo conquistou para você na cruz. Aí você já pode ir lá, pegar na mão daquele e falar, deixa eu te falar o que já está consumado, é direito seu, toma posse. Assuma. Sabe? E diante aí, Atos 12, 4, a gente vai ver mais uma prisão aí, né? Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A gente está falando de Pedro, né? Estamos só recapitulando. Pode avançar, meu amor. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Sabe, querido, daqui a pouco a gente vai começar a orar. E a gente vai se colocar de uma maneira muito intencional, de uma forma unânime, pelos nossos familiares, pelo ambiente que a gente trabalha, pelas pessoas que a gente tem convivido, pelas pessoas que têm cruzado o nosso caminho, porque elas não poderão passar por nós sem receber algo daquilo que a gente tem.
Sabe, nenhuma família vai padecer. Hoje eu tive uma pessoa na minha casa para almoçar e eu olhei e eu falei assim, Deus vai restaurar seu casamento. Ela falou, eu não quero mais. Eu falei, quer? Tu que não sabe, mas tu quer. Tu não vai largar a mão. Tu não tá apanhando, tá? Então não, então tá bom. Então o resto a gente resolve. Sabe, porque para mim é inadmissível ver um lar sendo destruído. Sabe, aquilo que você tem dentro de você precisa ser liberado. Aquilo que você tem dentro de você precisa ser liberado. Aquilo que Jesus tinha, Ele liberou. E teve efeito. E Jesus era um homem de oração. Amém? Continue, Hilário. Vamos pro 12. 12:4? Não, 12:4, né? A gente já leu. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia uma oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Sabe, queridos, enquanto a igreja orava, as cadeias foram abertas. E hoje de manhã o Senhor me deu um louvor. E eu falei, meu Deus, tanto tempo que eu não ouvi esse louvor, até na igreja tinha tempo que eu não escutava. E o Senhor falou, hoje eu estou disposto a usar meus filhos para poder libertarem, abrirem cadeias. Tem muitos Pedros presos. Pedro não foi preso por um pecado, por um vício. Pedro foi preso injustamente, por uma perseguição. Sabe, querido, mas tem muitos familiares nossos que estão presos por conta de sofismas, por conta de mentalidade. Tem muitos irmãos nossos presos ainda por falta de renovar a mente, por falta de desapego, por religiosidade, por mágoa. E hoje nós vamos orar intencionalmente, como igreja, para que essas pessoas saiam dessa posição e assumam quem realmente elas são. Não haverá mais nas nossas famílias pessoas cegas espiritualmente. Haverá uma libertação, assim como Jesus foi de encontro a Saulo e se apresentou. Gente, e sabe qual foi o sinal, se assim eu posso dizer, né? O código, vamos dizer o código. Porque quando Jesus falou para... Como é que era o nome que Jesus falou que Saulo estava lá, cego, que era para ele orar? Esqueci agora, pastor. Ananias. Aí, ó, mestre. Só podia ser. Deus me deu essa passagem agora. Sabe? E o que Deus teve que falar para ele? O que Ananias teve que ouvir? Ele está lá orando. Oração é uma marca dos filhos de Deus. Já pensou se Ananias ia falar, não, Saulo está lá, eu vou lá, vou nada. Vou lá fazer o quê naquele cara que está matando os cristãos tudinho? Vou nunca. Mas o que ele ouviu que fez ele lá? Ele está lá fazendo o quê? Orando. Sabe, as pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, o que fulano pode fazer por mim? Ela vai pelo menos orar. Porque quando você abrir a boca, algo vai ter que acontecer. Uma resposta vai ter que ser manifesta. Uma visão vai ter que ser aberta. Uma manifestação vai ter, porque há um poder operante dentro de nós, queridos. A gente não pode chegar no mesmo lugar ou pessoas chegarem até nós e as coisas permanecerem da mesma forma. É inadmissível isso. Nós temos uma aliança superior, nós estamos assentados com Cristo, nós estamos reinando, nós já somos supridos. A gente não precisa estar perdendo tempo buscando coisas. Não é para ninguém parar de trabalhar não, querido, mas essa não é a sua fome, nem a sua prioridade, não é a força do seu braço. Sabe, mas tem pessoas aí presas. E elas precisam entender que as cadeias já foram abertas, que elas podem sair, elas precisam ser livres. Elas precisam ser livres. Olá, que bom que você ficou até o final, escutou essa pregação maravilhosa, poderosa.
Tenho certeza que você foi edificado com essa palavra que traz renovo, vida e transformação. Mas agora vem a melhor parte, que é o presente de Deus para a humanidade, a salvação. Deus, Ele quer que você seja co-participante da glória dEle. Deus quer que você faça parte da família dEle. E para isso é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Eu te convido a fazer a oração de confissão. Vamos lá? Deus, eu creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição dentre os mortos. Creio que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa confissão, eu te convido a clicar no link aqui abaixo e preencher o formulário, que nós entraremos em contato com muita alegria para te conhecer. Prospere e avance.